bom chegar aqui e ver a igreja entusiasmada, louvando ao Senhor. É o propósito pelo qual estamos aqui, é o propósito da nossa existência, da nossa vida. Nós somos criados para a glória de Deus, criados para exaltar ao nosso Deus com a nossa vida. E o culto público, quando nós nos reunimos aqui, é um recorte do que deve ser a nossa vida por inteiro. A nossa vida deve ser um constante culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Aquilo que nós fazemos aqui é um grande ensaio também, não apenas para aquilo que devemos representar com as nossas vidas, mas também para o grande dia, ou para a eternidade, quando nós gozaremos da presença de Cristo Jesus e os nossos olhos o verão, e a gente vai, de fato, se prostrar aos pés dele, como cantamos aqui, adorá-lo eternamente. Isso é maravilhoso. Vamos dar continuidade, vamos dar sequência à nossa série de pregações. A gente tem refletido durante esse mês na primeira carta de Pedro e estabelecemos o seguinte tema, um tema que nada mais é do que retirado diretamente, literalmente, da carta do apóstolo Pedro, que é peregrinos, forasteiros, estrangeiros, embaixadores. São palavras que vocês constantemente estão ouvindo aqui no decorrer desse mês, que diz respeito a justamente a nossa identidade e a maneira como devemos viver a nossa identidade. A carta de Pedro é extremamente ética, como cristão peregrino, porque é alguém que não é dessa pátria, é de uma pátria celestial, pertence ao reino de Deus, deve se comportar e viver aqui, porque ainda que tenhamos uma cidadania celestial, os nossos pés estão aqui, e devemos viver aqui de uma maneira que honre e glorifique ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse aí no capítulo 3, você pode permanecer assentado mesmo, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 22, Primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, e muitas vezes, Senhor, nesse momento, nosso coração, a nossa mente se desvia, se afasta, se desconcentra, e por isso, Senhor, nesse momento nos colocamos diante de Ti para Te suplicar que tenhamos, ó Deus, toda a concentração, toda a calma, serenidade, que o nosso coração não venha se agitar, que a nossa mente, Senhor, seja nesse momento, pelo Teu Santo Espírito, tranquilizada, para que possamos, ó Deus, de fato ouvir o Senhor a falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Queremos, ó Deus, aprender de Ti sobre como devemos viver enquanto peregrinos, enquanto forasteiros, enquanto pessoas chamadas por Ti em Cristo Jesus para uma vida diferente aqui neste mundo. E que possamos, ó Deus, sair daqui sabendo, aprendendo mais do Senhor e mais a respeito de como devemos viver para a Tua glória. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência,
de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, tenho costumado falar aqui, em cada semana, de que o conceito de peregrino, o conceito de forasteiro, e lembrando, são duas palavras muito parecidas, até no original. Uma é paroicos, peregrino é paroicos, aqueles que estão fora de casa, e a outra é parapidemos, aquele que está também longe da sua pátria, está longe da sua terra, da sua casa, da sua morada. E ser forasteiro e peregrino não é ser turista. Quando nós viajamos para outro local, você que já teve a oportunidade de ir para outro país, as pessoas estranham um pouco o seu comportamento. E é natural isso, porque chegamos em outra cultura, chegamos em outro lugar. O mesmo acontece quando nós estamos diante de pessoas que pertencem a outra pátria, a outra nação, a outro povo, a outros povos. Nós olhamos alguém se comportando de maneira um tanto quanto estranha, e a gente deduz, talvez com base nisso e somado à aparência um tanto quanto diferente, incomum, que aquele cidadão, que aquela pessoa não é do mesmo país que você, não tem o mesmo costume. Muitas vezes eu olho e eu fico com dúvidas, às vezes dá vontade de perguntar para a pessoa, por que na hora de comer você come desse jeito e diferente da maneira como nós comemos? Por que no vestir-se você se veste desse jeito, de uma forma diferente como nós nos vestimos? A maneira como as pessoas de outra pátria, de outros costumes e de outra cultura se comportam, muitas vezes desperta em nós curiosidade, dúvida, gera em nós perguntas, gera em nós questionamentos. A mesma coisa acontece quando o mundo olha para nós, cristãos, pessoas que possuem uma cidadania celestial, indivíduos que são chamados por Deus para uma vida diferente nesse mundo, e que muitas vezes vai chamar a atenção e atrair dúvidas e perguntas a respeito de como nós vivemos e do porquê nós vivemos de determinada maneira. Nem sempre de uma perspectiva positiva, mas muitas vezes seremos atacados, perseguidos e ofendidos por causa da nossa cultura, que é uma cultura não do mundo, mas é uma cultura ajustada à nossa cidadania. Ou seja, se nós somos cidadãos do reino de Deus, a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. E as pessoas muitas vezes estranham, não apenas o nosso comportamento, mas como nós reagimos a determinadas situações. Muitas vezes somos questionados, muitas vezes as pessoas perguntam por que, diante dos sofrimentos, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das injúrias, diante das perseguições, nós agimos de maneira diferente. Porque muitas vezes, quando nós vamos sepultar um dos nossos, que partiu e está no Senhor, apesar de ser um contexto e um ambiente de luto, nós vemos o povo de Deus reunido, louvando e exaltando ao Senhor, mesmo em meio a um cenário de tristeza. É comum, muitas vezes, quando você vai a um sepultamento, e você está numa capela, com o povo de Deus reunido, sepultando um irmão na fé, uma irmã na fé, alguém que está no Senhor,
você muitas vezes se surpreender com a distância no comportamento e no proceder entre aquele grupo crente em Cristo Jesus que está de luto, mas cheio de esperança no coração, de alguém que não é cristão e está muitas vezes na capela ao lado, mergulhado em desespero, porque viveu uma vida sem esperança. O mundo deve olhar para nós e o nosso proceder deve gerar no mundo uma série de dúvidas e perguntas. E nós devemos estar prontos, preparados para responder essas perguntas. Nós devemos estar prontos para apresentar ao mundo a razão da nossa esperança, a razão da fé que nós experimentamos e expressamos. Nós que somos estrangeiros, nós que somos peregrinos, nesse mundo, muitas vezes seremos questionados. E como estamos mostrando, de fato, que nós não pertencemos a este mundo? Como nós temos evidenciado que a nossa cidadania é a cidadania celestial? Será que temos nos ajustado e nos adequado de tal modo a essa cultura caída, que não há possibilidade de nos diferenciar? Será que nós não temos de fato refletido o caráter de Cristo e não temos nos comportado como seus embaixadores? Será que a nossa experiência e nossa vivência nesse mundo tem sido uma experiência não de um peregrino e estrangeiro, mas de um turista? Porque o turista ele vai para outro país e outra pátria para aprender e viver em meio a outra cultura. Eu citei isso numa pregação há 2 semanas atrás, que eu amo conhecer outras culturas, que eu vou para outro estado e eu gosto principalmente o aspecto da cultura que envolve a culinária. Eu quero comer as comidas de lá. Eu vou para Natal, minha sogra sabe. Eu gosto de comer a comida daqui? Não. Eu gosto de comer as comidas de lá. Eu não bebo nem água normal lá, eu bebo água de coco, que é o mesmo preço da água mineral aqui, ou mais barata. E quando a gente vai como turista a outro lugar, a gente vai para aprender e consumir aquela cultura. Não é a nossa condição enquanto peregrinos. Nós somos cidadãos do reino de Deus e a gente está aqui, não como turista, mas como peregrino. E isso deve gerar dúvidas a respeito de nós, perguntas a respeito de nós, e nós devemos estar prontos para respondê-las. E o texto em questão, não apenas o texto em questão, mas a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, se dedica a nos ensinar a viver como peregrinos, a viver como cidadãos estrangeiros em outra pátria, e viver a exemplo da vida de Cristo Jesus, que além de ser o nosso Salvador, além de ser o nosso Redentor, é o modelo de como devemos viver e nos comportar. E o texto que nós vimos, eu dividi o texto em 2 partes. A primeira parte diz respeito a como os cristãos devem se comportar quando maltratados, porque não apenas o nosso proceder enquanto cristão vai gerar respostas positivas a respeito de nós. Muitas vezes o fato de pertencermos a Cristo, o fato de sermos cidadãos dos céus, vai gerar respostas ruins e negativas das pessoas acerca de nós. Muitas vezes, se continuarmos a comparação de um estrangeiro, de outro povo, de outra nação e de outra pátria, seremos como cidadãos do reino de Deus, pertencentes a outro reino, vítimas de um racismo, preconceito ou xenofobia, porque não somos cidadãos desse mundo. Muitas vezes seremos atacados por causa da nossa fé e por causa da nossa esperança, por causa daquilo que nós cremos. Então a primeira parte, até o versículo 17, se dedica a explicar como devemos viver, apesar das injúrias, dos ataques, apesar de muitas vezes vivermos e sermos maltratados pelo mundo. E a segunda parte é que para vivermos dessa forma, apesar das perseguições, apesar das injúrias, devemos tomar para nós o exemplo de nenhum outro a não ser o próprio Cristo, que é até o versículo, do versículo 18 até o último versículo. Pois bem, a primeira parte começa no versículo 13, com um princípio geral. Pedro ele traz um princípio geral importante para nós. E é importante por quê? Porque nós muitas vezes pensamos que o fato de ser cristão, que um cristão genuíno,
ele só é cristão genuíno, só é cristão verdadeiro, se ele sofrer injúria ou perseguição. Parece que tem cristão que gosta de ser perseguido. Parece que tem crente que fala assim, se não estou sendo perseguido, tem alguma coisa errada. O apóstolo Pedro diz que não é bem por aí. O versículo 13, Pedro traz um princípio importante, um princípio geral, que vai nortear e deve nortear a nossa vida, que é o fato de vivermos a nossa vida, ou na nossa vida, uma conduta moral exemplar. É olhar para Cristo Jesus e ter Cristo Jesus como modelo. E Pedro vai dizer que isso, ao fazer isso, ao vivermos dessa forma, ao vivermos dessa maneira, evitaremos muitos problemas. Porque ele vai dizer o seguinte, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos com aquilo que é bom? Se vocês se comportarem de maneira adequada, justa, honesta, se vocês se comprometerem a serem bons cidadãos, se vocês se comprometerem a ser bons funcionários, bons empregadores, bons esposos, boas esposas, se vocês se comprometerem a ser bons vizinhos, você já vai evitar muita injúria e muito problema. Só por isso, você já vai evitar muito problema. Porque você vai perceber, ao desenrolar do texto, que Pedro não está falando que o cristão, ele vai sofrer injúria ou deve sofrer injúria pelo mal que faz. O que Pedro pressupõe a respeito dos crentes, a respeito dos cristãos e a respeito de nós, é que a nossa conduta reflita o caráter de Cristo. E que se sofrermos, não é porque fazemos mal, mas é porque fazemos o bem. Só assim o sofrimento do crente pela injúria alheia se torna legítimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito crente arrogante, tem muito crente que não é empático, tem muito crente completamente insensível, tem muito crente que sai de casa esperando uma oportunidade para dar mau testemunho. Tem muito crente que sai de casa planejando o mal de outras pessoas. Tem muito crente que está completamente envenenado pelo ódio em seu coração. Tem muito crente que está angustiado e que tem áreas em seu coração que precisam ainda ser trabalhadas. Tem muito crente que enche a boca para falar que não consegue perdoar. Tem muito crente que é o pior vizinho da rua. Tem muito crente que se comporta como o pior empregado da firma. Tem muito crente que se comporta como o pior gerente que um funcionário poderia ter. E ao sofrer injúria, e ao sofrer perseguição, vai dizer, estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não é porque você é crente. Não é disso que Pedro está falando. Pedro está falando que aquilo que acontecia em Atos dos Apóstolos é uma realidade que é possível vivermos hoje. Quando você olha em Atos 2, lá no final do capítulo, a gente vai ler que o povo vivia em comunhão, oração, leitura da palavra, vivia fiel à doutrina dos apóstolos, tudo tinham em comum, partilhavam os seus bens, as suas coisas, para suprir as necessidades, ou as necessidades uns dos outros, e tudo isso, além de glorificar a Deus, que deve ser a nossa finalidade última, além disso, atraía e chamava a atenção do povo. Os não cristãos olhavam para o comportamento daqueles crentes. Os não crentes olhavam para como eles viviam, para como viviam os convertidos, e eles se impressionavam, e eles ficavam curiosos, e eles ficavam abismados, como assim essa gente sofrida, perseguida, que apanha, que está sendo presa, ainda assim, mesmo sendo apedrejada, glorifica a Deus e vive uma vida diferente da vida que nós vivemos. Hoje parece que muitos crentes preferem e parecem gostar de sofrer injúria, não por causa de Cristo, mas por causa do mau procedimento. O princípio geral aqui é, você precisa ter uma conduta moral, e Pedro ensina o que é essa conduta moral. Se você observar comigo o mesmo capítulo, no versículo 8, o que é a vida exemplar cristã, que Pedro vai explicar aqui? Ele vai dizer, olha, finalmente, versículo 8, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, sejam amigáveis. Você tem sido amigável com seu vizinho?
ou você tem sido um vizinho hostil? De igual ânimo, compadecidos, compassivos, compadecivos, misericordiosos, fraternalmente amigos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de recebermos bênção por herança. Esse deve ser o padrão moral do crente, o comportamento do crente que reflete a vida e o comportamento daquele que nós chamamos de Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E aí sim, Pedro não é ingênuo, e nós também não devemos ser, porque, de fato, se nos comportarmos dessa forma, evitaremos muito problema, mas não quer dizer que isso anulará completamente qualquer possibilidade de sermos perseguidos e injuriados, porque no versículo 14, Pedro vai falar que há exceções sim, até porque não existe compatibilidade entre luz e trevas, não existe a possibilidade de luz e trevas conviverem lado a lado. Se você estiver num ambiente extremamente escuro e riscar apenas um fósforo, você vai perceber isso que eu estou dizendo. Não existe acordo e compatibilidade entre escuridão, trevas e luz. Então é possível sim que, por causa de Cristo, por causa do amor a Cristo, por causa da nossa identidade em Cristo, por causa de quem somos, por causa de não pertencermos à pátria deste mundo, e sim à pátria celestial, é possível sim que passemos e sofremos injúrias e injustiças. Porque é o que ele vai dizer, existem exceções. No versículo 14 ele vai dizer, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, não é por causa do seu mau caratismo, não é por causa do seu mau comportamento, não é porque você é uma pessoa antipática, não é porque você é uma pessoa que se orgulha de ser uma pessoa difícil, não é porque você é um crente que, apesar de frequentar o culto, vir à igreja, ao sair dessas portas, ao sair do templo, ao sair da reunião da congregação, lá fora, já indo para casa, você se transforma em outro ser, em outra pessoa. É por causa da justiça. É possível sim sofrermos injúrias, e a gente precisa lidar com isso, aprender a lidar com isso. Porque a Bíblia fala isso com clareza. É possível que você sofra por causa da justiça. Só que o texto, o apóstolo Pedro nos ensina a viver também assim. Por quê? Primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, olha o que ele vai dizer, bem-aventurados sois. Ele está dizendo, se alegre nisso, porque você vai estar sofrendo por causa da justiça, por causa do seu caráter, por causa do caráter de Cristo incutido no seu coração, porque você, ao viver, imita Jesus. É como se ele estivesse dizendo, olha, aí sim, se você sofrer injúria ou perseguição, ou ser maltratado, porque ao olharem para você, imediatamente lhe associaram com Jesus, aí você deve se considerar um bem-aventurado. Aí você vai dizer assim, eu estou no caminho certo, porque fulano olhou para mim e viu que eu imito Jesus, e por isso me atacou. É o que Pedro está dizendo aqui, e Pedro vai dizer o seguinte, olha, não tenha medo, não se apavore, não fiquem alarmados diante das ameaças dessas pessoas, não se apavore, não tenham medo, pelo contrário, a própria garantia de que tudo ficará bem não vem de outro, senão daquele que nos chamou, daquele que falou que é bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo disse que teríamos uma caminhada muito fácil aqui. Não. No mundo enfrentareis aflições, dificuldades. Se afirme como alguém abençoado por Deus e garantido pela sua justiça, porque a vingança pertence ao Senhor. A justiça procede daquele que é a própria justiça. Deus, no versículo 12, a gente lê a respeito dele, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É isso, meu irmão e minha irmã, que você precisa saber, para que você se considere, mesmo diante da injúria e dos ataques e das perseguições, alguém bem-aventurado. Deus inclina os seus ouvidos e escuta a sua súplica, a sua oração,
e na hora certa ele trará justiça a quem faz injúria ou persegue você, por causa da justiça, porque ele é fiel em nos guardar. Não apenas isso, mas quando nós olhamos para o texto ainda no versículo 14, versículo 15, a gente entende também que as provações e as dificuldades, elas, mesmo existindo na nossa vida, e sendo, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 1, sendo muitas vezes necessárias para a nossa vida, porque vão refinar a nossa fé, vão fortalecer o nosso caráter, vão nos identificar mais com Cristo, porque Cristo sofreu, como nós vamos ver no texto aqui, elas são relativizadas a partir do momento em que Cristo ocupa um lugar de centralidade no nosso coração. Porque é o que o versículo 15 vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor. Na versão Almeida 21, vem um pouquinho diferente, diz assim: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que a gente precisa treinar o nosso coração, a gente precisa treinar a nossa alma, a gente precisa forçar o nosso coração a entender que na nossa vida, na nossa existência, Cristo é o Senhor, realmente. Cristo governa. E aí as provações e as situações que nos advêm, que nos atingem, passam a ser relativizadas pela presença de Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que uma vida com Cristo vai te poupar de problemas. Se eu falar isso, eu estou sendo mentiroso. Eu estou dizendo que diante dos problemas, você tem a quem recorrer, porque dentro de você, no seu coração, habita aquele que protege e guarda você, e que não negligencia em momento algum o seu trabalho de pastor de ovelhas. Cristo é o bom pastor. Quando nós somos crianças, a gente muitas vezes está no quarto, e a gente tem medo de nada, um medo completamente irracional. A gente está deitado na cama e a luz do poste bate num galho de árvore, e a criança medrosa não vê um galho de árvore, vê um monstro, escuta um barulho que é de um animal lá fora, o barulho entra no quarto como um barulho de um monstro. A criança sente medo, e é legítimo o medo da criança, apesar de ser um medo que, se ela perceber e raciocinar, não faz sentido, mas é justo, porque é uma criança. E a criança está lá, olhando aquela sombra, vendo a sombra de um monstro, e então ela chama a sua mãe ou o seu pai. E a sua mãe chega, o seu pai chegam, e a criança pede: pai, fica aqui até eu dormir. Mãe, fica aqui até eu dormir. E os pais ficam. A criança dorme. A sombra permanece lá. A sombra, o barulho permanecem lá. Mas a criança dorme ainda assim, porque se sente completamente seguro e protegido pelo pai, pela mãe. Assim é na nossa vida. Os problemas permanecem. Muitos dos problemas nem sequer são problemas reais. Muitas vezes são potencializados pelas nossas fragilidades emocionais. Muitas vezes são consequências até mesmo de falhas nossas. Muitas vezes não são provações para o nosso crescimento. Mas nós enfrentamos elas sabendo que ao nosso lado caminha Jesus. E não quer dizer que os problemas e as dificuldades somem, não. Mas elas são completamente relativizadas e diminuídas quando comparadas com a presença daquele que é o Senhor da nossa vida, Cristo Jesus. Santifique Cristo Jesus em seu coração. Consagre o seu coração inteiramente a Jesus. De fato, reverencie Cristo como o Senhor da sua vida, do seu coração. Isso é maravilhoso. E o que Pedro vai dizer é que isso não tem nada de irracional. A esperança que nós temos em Cristo, ele vai continuar do versículo 15, ela é racional sim. Não quer dizer que seja apenas racional. Mas longe de ser um delírio, a fé que temos e a esperança que temos em Cristo Jesus, tem fundamento sim. Porque o fundamento não é outro senão o próprio Cristo, aquele que se apresenta ao mundo e a nós como a própria verdade. Cristo Jesus é aquele que diz a respeito de si mesmo: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Isso nos ensina também que no nosso proceder, na nossa vida, na nossa forma de viver, enquanto peregrinos nesse mundo, a gente não tem que ter vergonha da nossa fé. A nossa fé não nos faz inferiores intelectualmente em relação às pessoas aí fora que não creem em Cristo Jesus. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé se fundamenta num fato histórico que aconteceu no espaço-tempo. Na encarnação do Verbo, Cristo Jesus, que nasceu de forma sobrenatural, sim, mas nasceu, cresceu, se entregou em nosso lugar, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de voltar para buscar cada um de nós. A nossa fé, ela tem fundamento, ela não é uma fé cega e irracional. E nós precisamos levar isso a sério na nossa vida. Às vezes a gente parece expressar a nossa fé como se fosse uma doença, que a gente não quer contar. Tem gente que nem sabe que nós somos crentes, e não sabe por que nós somos crentes, porque a gente tem vergonha de falar. Acontece muito quando nós somos adolescentes. Antigamente era assim: ah, mas você é crente? E os adolescentes muitas vezes escondiam o fato de serem crentes. Agora também há muitos adultos que escondem o fato de serem crentes, porque têm medo de que ao se declararem crentes em Cristo Jesus, sejam considerados pessoas cegas de entendimento, ignorantes. Pedro está dizendo aqui, olha, estejam prontos, preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que é em vós. A nossa fé não deve ser ocultada, a nossa esperança não deve ser ocultada, ela deve ser demonstrada com palavras, e aqui é interessante que a palavra que é utilizada aqui é apologia, é defender de fato a nossa fé, responder defendendo de fato a nossa fé, aquilo que nós cremos, a nossa esperança. Não se esconda e não oculte quem você de fato e verdadeiramente é. Você é um crente em Cristo Jesus, você é alguém que tem uma esperança viva, você é alguém que tem fé em alguém que se entregou e morreu no seu lugar, de alguém que não permaneceu morto, ressuscitou ao terceiro dia. Você serve a esse que se deu em seu lugar. Viva e testemunhe acerca dele. E testemunhe, o versículo 16 vai dizer, Pedro vai dizer como devemos fazer isso. E aí tem a ver com viver de acordo com aquilo que cremos. Porque a gente está anunciando e declarando com os lábios que nós servimos aquele que declarou a respeito de si próprio que é manso e humilde de coração. E aí não adianta eu falar que eu sirvo e que sou salvo pelo manso e humilde e viver belicoso, armado, violento, agressivo, arrogante, desumilde, orgulhoso. Não combina. Acho que no Gol, na quinta-feira com os adolescentes, eu gosto de trabalhar com os adolescentes, que eu fico por dentro dos memes. E aí na quinta-feira a gente estava falando sobre, nem lembro exatamente o contexto, mas aí eles me lembraram de um vídeo bem engraçado até, que são dois cristãos caminhando, e aí vem um cara assim e fala assim: fulano, você é crente? Você que é crente aí, fica contando história aí, mentindo, aí dá um tapa no rosto do cara. É um vídeo fake, né? Não é real. E aí esse cara fala assim: olha, eu dou outro lado, como Jesus ensinou. E aí o cara dá um tapa no outro lado. Depois, se vocês vão ver esse vídeo, vocês vão lembrar. E aí depois, aí o cara chega: e você também é crente? Aí ele fala: eu sou crente, mas meu facão não é não. E parte para cima do cara com facão. Parte para a violência. Tem muito crente assim. Tem crente que fala: eu sou crente, mas meu facão não é não. Eu sou crente, mas minha mão não é não. Eu sou crente, mas minha língua ainda não é. Eu sou crente, mas isso. Ou você é crente ou você não é. Ou você é crente ou você não é. É interessante que é Pedro que está dizendo isso. O Pedro que tinha um facão que não era crente. Que tinha uma espada que não era crente. Olha como o evangelho muda o caráter das pessoas. Porque quando chegaram para perto de Jesus para prender Jesus, ele falou: vai prender não, eu sou crente, mas meu facão não é não. E partiu para cima do soldado e cortou a orelha do soldado.
Mas Jesus fala: Pedro, guarda essa espada. Pedro, guarda seu facão. Seu facão é crente sim, Pedro. Guarda esse facão. Nós precisamos refletir aquele que é manso e humilde. É o que diz o versículo 16. É o que diz, porque vai dizer o seguinte, olha: fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Temor aqui é respeito. E mansidão, gente, eu acho que já ficou muito claro que não quer dizer covardia, fraqueza. Mansidão não quer dizer isso. Mansidão é humildade. Ser manso é refletir com a nossa vida o caráter de Cristo, inclusive estar disposto a sofrer pelo Evangelho, pelo nome de Cristo Jesus, por causa da graça de Deus, por causa do que recebemos de Deus, por causa da nossa identidade em Cristo, porque é o que Cristo vai dizer novamente nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando vos atacarem, por causa do meu nome, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Se alegrem quando vos perseguirem por causa de mim. Só não se alegrem quando vos perseguirem por causa da sua falta de caráter e de conduta, porque não é isso que Pedro está falando aqui. Pedro está falando que nós devemos agir com mansidão, demonstrando respeito, com boa consciência, que consiste em discernir o que é correto ou não. Basicamente o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, é viver com bom senso, equilíbrio, boa consciência. E o versículo 17 vai dizer, o final do versículo 16 e o versículo 17 vão dizer para nós que, fazendo tudo isso, vivendo com mansidão, temor, boa consciência, aquele que nos ataca serão envergonhados, porque ficará claro uma hora ou outra que eles não estão fazendo nada além de difamar, de inventar, porque não há justificativa para o mal que nos fizerem, porque não faz sentido em atacar, porque não vai ter sentido algum, e isso vai ficar cada vez mais claro. Ele vai dizer: olha, fazei assim, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E aí ele conclui essa parte aqui no versículo 17 falando: porque se for da vontade de Deus, isso não quer dizer que você deva procurar viver e sofrer dessa forma. Isso, se acontecer, se for da vontade de Deus, o nobre, o que Pedro vai dizer, o que é nobre é que você sofra ao praticar o que é bom. Não é nobre, nem um pouco nobre, você sofrer consequência de uma atitude equivocada sua. Que nobreza há nisso? Se você está sofrendo como consequência de um desvio de caráter seu, de uma falha sua, de algo que você mesmo semeou, que nobreza há nisso? É basicamente a lei da semeadura funcionando a você. Mas o apóstolo Pedro vai encerrar essa parte dizendo: olha, se vocês sofrerem, é melhor sofrer por praticardes o bem. E aí, a gente não consegue viver exatamente dessa forma. A verdade é essa. Não dá. A gente não consegue. Não consegue por nossa própria conta. É por isso que a gente tem o exemplo de Cristo. É por isso que a gente tem o exemplo daquele que, a partir do versículo 18 até o final do capítulo, é apontado como aquele que sofreu intensamente até a morte em nosso favor. Eu queria começar essa segunda parte porque é um texto um pouco difícil. Tem um versículo específico aí que é difícil, e a gente não pode pular e evitar versículo difícil. Tem texto da Bíblia que eu gostaria de não pregar, por ser difícil, mas aqui no versículo 19, no versículo 18 e 19 diz assim: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Diversas interpretações a respeito do que é pregar os espíritos em prisões. Grosso modo, na perspectiva tradicional, aquilo que eu trago para os irmãos é que, basicamente, aqui a gente parte
até mesmo do significado original da palavra pregar. Pregar aqui no grego é kerigma kerisso, que significa proclamar. Pedro, eu acredito que está fazendo coro ao que o apóstolo Paulo vai declarar na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 9, quando vai dizer que Jesus desceu às regiões inferiores da terra para proclamar. Não é para evangelizar os espíritos em prisão, mas para proclamar a sua vitória sobre os seus adversários. Porque a vitória de Cristo na cruz é vitória para nós, é vitória conquistada por Jesus para nós, mas para os inimigos de Deus é o ultimato, a batida do martelo final para a derrota deles. Porque na cruz do Calvário, o diabo, a morte, o mundo caído, foi de fato, de uma vez por todas, derrotado. Cristo proclamou para nós crentes nele a vitória e a derrota para os seus adversários. A semelhança do exemplo que o próprio apóstolo Pedro cita no dilúvio, que as mesmas águas que submeteram os ímpios à justa ira de Deus contra o pecado humano, foram as mesmas águas que suspenderam a arca, que preservou e poupou, como um grande símbolo do batismo, a família e a geração de Noé. O que nós devemos entender aqui principalmente é que o apóstolo Pedro quer nos ensinar que Cristo sofreu, e é interessante que no versículo 18 tem duas palavras que a gente traduz para o português aqui como morte, morrer. Primeiro vai dizer que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. E depois lá no final vai dizer que morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Apesar de ser duas palavras que parecem para nós iguais, no original são duas palavras distintas. A primeira palavra, que é traduzida como morreu no começo do versículo, significa uma morte sofrida, ou melhor, um sofrimento intenso que leva à morte. O que o apóstolo Pedro quer dizer é que o sofrimento de Cristo foi tão intenso, tão forte, e tudo isso ele passou por causa dos nossos pecados. Pedro está reforçando quanto Cristo sofreu até a morte, para cumprir um propósito eterno, um plano eterno que foi estabelecido por Deus. E é por isso que nós passamos pelo sofrimento, e ao passar pelo sofrimento, aprendemos. Porque quando nós sofremos, por causa de Cristo, nós somos de alguma forma identificados com o sofrimento de Cristo. Nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo. E aprendemos mais, inclusive a valorizar o que Cristo fez por nós. Porque muitas vezes nós nos comportamos como alguém que não valoriza o que Cristo fez por nós. Sabe como? Cada vez que nós insistimos no pecado, mesmo sendo redimidos e salvos, a gente está negligenciando o que Cristo sofreu até a morte por causa dos nossos pecados. Quando nós sofremos e no meio dos sofrimentos, provados por Deus, enfrentamos as lutas, as adversidades, as dificuldades, nós estamos sendo levados pelo próprio Deus a nos identificarmos mais com o nosso Senhor, que sofreu intensamente até a morte. Um exemplo disso, que eu estava refletindo outro dia, mais uma vez tem a ver com a infância. Quando eu era criança, outro dia eu estava vendo também outro meme, que a gente quando via Chaves, quando era criança, a gente ficava rindo do Seu Madruga porque ele só tinha 2 calças. E agora a gente percebe que coitado do Seu Madruga, porque eu acho que chegou a época aí que às vezes eu só tenho 2 calças também. E eu lembrei de outra situação também. Quando eu era criança, meu pai está aí, lá atrás, né? Eu achava absurdo o fato de eu pedir R$5, R$10 a meu pai e ele falar que não tem. Eu achava absurdo isso. Eu acho que você, criança, também achava. Como assim, pai? Como assim, mãe? Como é que você não tem R$10 para me dar? Você queria comprar alguma coisa, você criança, né? Queria comprar alguma coisa.
Queria comprar figurinha, adesivo, naquela época que a gente era criança, doce, bala, pipa, peão. E aí eu achava absurdo meu pai falar para mim, falava assim, dentro de mim eu falava, tá mentindo na cara dura. Não falava para ele, né, que senão era vara. Mas na minha cabeça não fazia sentido algum meu pai falar para mim, filho, eu não tenho R$10, não tenho R$5. A gente vira adulto, a gente começa a trabalhar, e a gente começa a perceber que, às vezes, realmente a gente não tem R$10. Eu estava no trem outro dia, cheio de fome, aí passa eu gosto daquele amendoim, aquele amendoinzinho que né, que vem no conezinho, né, que vende no trem, quentinho, aquele cheirinho de amendoim torrado. Aí eu catei o dinheiro no bolso, pedi R$5 para mim mesmo e não tinha para dar, não tinha para comer o amendoim. Aí eu falei, agora eu entendo meu pai. Agora eu entendo ele. É mais ou menos isso quando a gente vê esse texto aqui. A gente passa a entender um pouco mais do que Cristo passou, do que Cristo sofreu em nosso favor, quando nós passamos por privações, provações, lutas, adversidades, quando nós sofremos por causa de Cristo. Porque nós nos identificamos mais com o nosso Senhor e Salvador. E nós passamos a valorizar mais o que Cristo fez por nós. Porque a gente sabe que se nós passamos por um sofrimento que não é nem um pouco próximo do que Cristo passou, a gente começa a pensar e entender, nossa, olha o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, olha o que Cristo precisou passar, para que hoje eu estivesse aqui, exaltando e glorificando o nome dEle. Os sofrimentos na nossa vida, a partir do sofrimento de Cristo, deve nos ensinar a nos identificar mais ainda com aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Não apenas nos sofrimentos, mas o texto ainda no versículo 18, e mais ainda no versículo final, versículo 22, vai dizer que nós também nos identificamos com Cristo na sua vitória. Porque diz que é morto sim, mas vivificado no Espírito. Cristo não permaneceu morto. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo triunfou sobre a morte. Cristo garantiu a vitória, que é a vitória de cada um de nós, seu povo. Se nós participamos também do sofrimento de Cristo, Cristo nos participa também da vitória que Ele conquistou e garantiu. E isso nos dá a lição final, de que não há sofrimento e dor que não passe. E aí a gente passa a relativizar também os sofrimentos do tempo presente, usando a linguagem de Paulo, porque a gente começa a pesar os sofrimentos do tempo presente com a glória eterna que é pesada. Pense naquelas balanças antigas de mercearia, aquelas balanças que tinham 2 pratos. De um lado desse prato, de um lado da balança, num prato, estão os sofrimentos terrenos. As provações, as dificuldades, as injúrias que você sofre por causa de Cristo, por ser quem você é, por causa da sua identidade, elas pesam. Se você comparar com o sofrimento do outro, talvez elas pesem mais. Porque é comum fazermos isso. A gente compara o nosso sofrimento com o sofrimento do outro. A gente compara a nossa vida e a nossa luta com a luta do outro. E aí a gente vai perceber que ela é pesada, que a nossa luta é pesada. Mas se você colocar no outro prato o peso pesado da glória eterna, que é reservada e garantida por Jesus a cada um de nós, aquele prato onde estão os sofrimentos e as lutas vai subir, se tornará leve. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai chamar de leves e momentâneas tribulações. Paulo é maluco? É doido por chamar o sofrimento dele de leve? Não, é porque do outro lado da balança está a glória eterna que é pesada. Cristo garantiu essa vitória a mim e a você. E isso é a lição final para aprendermos a lidar com as injúrias e as injustiças, com os sofrimentos e com as provações que nós lidamos nessa vida. Eu queria encerrar a pregação lendo com você um texto. Lendo com você o texto
lá de Romanos 8. Abre aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, e a gente vai ler como uma forma de oração, para reafirmar a nossa convicção e a nossa certeza, naquilo que vimos aqui, essa noite. Porque eu imagino que você esteja passando por lutas, que você esteja enfrentando dificuldades, que você esteja passando por provações, que talvez esteja enfrentando enfermidade, lutas das mais variadas. E a palavra que Deus tem ao nosso coração, para nós reafirmarmos aqui, diante dEle, com nossos lábios, queria que você abrisse Romanos 8, a partir do versículo 35. Vamos ler até o versículo 39. Eu queria fazer um pouquinho diferente, eu queria que você ficasse até de pé. Que você puxasse o ar do seu peito. Que você respirasse fundo. Que você declarasse, como oração de fato, aquilo que está escrito aí. Porque é nisso que nós cremos. Essa é a razão da nossa esperança. É um dos textos, ao meu ver, mais belos da Escritura, que me encorajam diante das dores, dos sofrimentos e das lutas que enfrentamos. Romanos 8, 35 a 39, vamos ler juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que deve habitar no meu e no seu coração. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, dia após dia, fale ao meu e seu coração, ratificando cada uma dessas verdades. Sentai-vos, irmãos.